Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário aqui do Café da Livraria Leitura. Nossa entrevistada especial de hoje é a professora de História do Direito e escritora premiada Michele Ferreira Maia, que lançou o livro Milagreiros. Ela conversa agora sobre a obra com a jornalista Mônica Silveira. Soraya, a gente vai conhecer agora as histórias de 3 santos populares. Quem vai contar essa história é a historiadora e professora dos cursos de Direito e Arquitetura, Michele Ferreira Maia, que está lançando Milagreiros. Foi uma pesquisa de 4 anos. De 4 anos, Mônica. Na verdade, é minha tese de doutorado. Eu fiz doutorado em História na Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. E a pesquisa é sobre 3 personagens do nosso Ceará, que morreram tragicamente, e a partir dessas mortes, essas pessoas passaram a ser alvo de devoção nos seus lugares de origem. Quem são essas pessoas? É o Dr. Olavo Cavalcante Cardoso, que viveu na década de 50 e 60 em Crateús. Ele era médico, ele também foi prefeito da cidade, e ele morreu assassinado na sua fazenda Xavier, pelas mãos de agricultores, e após a sua morte começou um processo de peregrinação ao seu túmulo e também ao seu lugar de morte. Outro personagem estudado no livro é a Isabel Maria da Conceição. É uma mulher que viveu aí em meados de 1929 em Guaraciaba do Norte. E esta mulher, mãe de família, tinha um filho de 3 anos, era casada com Raimundo, cortou o cabelo, não pediu autorização ao marido e ela foi assassinada na beira do precipício, foi esfaqueada, o corpo jogado serra abaixo, e no local de morte também surgiu uma peregrinação a esse espaço. Hoje, lá em Guaraciaba e em Heriotaba, a capelinha dela fica entre esses 2 municípios. Ela é considerada a santa das mulheres espancadas e traídas. E o outro personagem é de São Benedito, que já foi tema do meu primeiro livro, no mestrado, é o João das Pedras, que viveu em São Benedito na década de 70. E a história curiosa do João das Pedras é porque ele era um ladrão e, segundo os relatos dos seus contemporâneos, ele roubava dos ricos para dar aos pobres. Morreu eletrocutado no ato de tentar roubar uma casa, só que após a morte ele foi carregado, como diz os populares, como um porco. Os pés e os braços foram amarrados no varão de madeira, e aquilo sensibilizou as pessoas que ele deveria ter um cortejo fúnebre de respeito, afinal já era um corpo morto. Começaram a dizer que milagres teriam sido feitos pela imagem do João das Pedras. O túmulo do João das Pedras, inclusive no dia 2 de novembro, dia de finados, é o túmulo que mais recebe visitação no lugar, recebe promessas, não é? A materialidade das promessas, que são os ex-votos. Então, o meu interesse enquanto historiadora era entender quais eram os elementos que as pessoas sustentavam a sua santidade. Porque acreditam que o Dr. Olavo Cardoso, em Crateús, é santo, e aí eles dizem, ele era um médico humanitário, ele era um médico que atendia aos pobres a qualquer hora da noite, ele era um médico que tinha um amor aos pobres. No caso da Isabel Maria, o que conta muito aos olhares dos devotos e da população local é que ela teria sido vítima, não é, de uma acusação infundada. Inclusive, o seu filho, que assistiu ao assassinato da mãe, já aos 80 anos, o filho pratica suicídio, porque não esquecia os gritos da mãe sendo esfaqueada. Então a mãe ela foi injustiçada. Nos 2 casos, tanto do Dr. Olavo Cavalcante Cardoso e da Isabel Maria da Conceição, os assassinos eles ficam impunes. Então isso também traz uma trama de justiça, né? O que era justiça para o período, como ela era executada. No caso do João das Pedras, o que os devotos percebem que é o ar de santidade, seria aí a trama do perdão divino. Ora, ele foi morto numa armadilha, fizeram uma fiação para capturá-lo, como quem coloca uma ratoeira para um rato. Então, naquele momento do impacto do choque, ele teria se arrependido. Então, no caso, existem os oficiais, que você falou, os santos oficiais,
mas o povo elege de acordo com o seu julgamento de que aquelas pessoas merecem ser lembradas e que podem interferir porque foram injustiçadas e deve ter um outro mundo que faça justiça a elas. Isso mesmo, elas elegem, vocês vão perceber que cada região, vocês vão encontrar esses sujeitos que são alvos de devoção. Isso não é só no nosso Ceará, isso faz parte inclusive do nosso Brasil. Nós temos a figura do Jararaca em Mossoró, em Natal, que é uma figura que foi um cangaceiro e que também o seu túmulo é bastante visitado, também recebe áreas de milagreiro e de promessas. E o interessante, Mônica, é porque muitas vezes na pesquisa, principalmente do João das Pedras, eu lembro que quando eu percorri a cidade de São Benedito, as pessoas me perguntavam muito: mas como você está pesquisando sobre esse sujeito? Na verdade, eu estava pesquisando sobre a devoção que eles haviam construído em torno dele. Só para você ter uma ideia, quando o João das Pedras morreu, em 78, a mãe dele nem sequer tirou a certidão de óbito porque achava que, como o filho era bandido, ele não merecia ter um documento oficial. Ele era um ladrão, ele tinha que ser esquecido. E aí a sociedade vai e diz: não, eis aqui um elemento, conseguiu uma graça e trama. E aí tem vários relatos no livro Milagreiros. Eu trago esses relatos dessas pessoas. Isso fala da cultura do nosso povo, isso fala também da religiosidade, e são devoções assim que têm crescido ao longo dos anos. É uma pesquisa que foi iniciada do Dr. Olavo e da Isabel Maria desde 2011 a 2015. Eu visitava os lugares de devoção, principalmente no dia de finados, para perceber essa relação da frequência aos lugares. A do João das Pedras já é uma trama que vem desde o meu mestrado aqui na Universidade Federal do Ceará, em História, que eu também já analisava a devoção exclusiva a ele. Talvez eles achem que um santo daqui possa ouvir mais, chegar mais perto deles do que um santo da Europa, um santo de outros continentes, que estejam mais perto, né? Aconteceu isso há muitos anos com a Beata Maria de Araújo, né? Que foi rejeitada, não é isso? Mas hoje já existe uma aprovação maior, já existe uma aceitação maior desses santos populares? Eu acredito que sim. Vamos pegar até, como você citou aí, a nossa Beata Maria do Araújo, o nosso Juazeiro, o próprio Padre Cícero, né, que não foi canonizado, dizem que vai ser beatificado, entretanto, a não legalização não interferiu na sua crescente devoção. Nós podemos olhar que Padre Cícero está por todos os lados, não só de Juazeiro, como do nosso Ceará, não é? Eu estive, inclusive, durante a pesquisa de doutorado, eu fiz um intercâmbio na École dos Altos Estudos de Ciências Sociais em Paris, e uma das coisas que eles perguntavam e falavam era de Padre Cícero, falavam de Juazeiro. E aí eu também falava, mas ao mesmo tempo tentava vender o meu trabalho e dizia: o Ceará tem muitos outros santos populares. E a proposta do meu trabalho é justamente apresentar esses que não são conhecidos. Claro que são uma proporção menor, não é uma peregrinação tão externa quanto a de Juazeiro, mas são presentes, elas existem, elas também estão associadas a essa forma como o povo crê que o além vai resolver os problemas. E aqui eu tenho a Isabel, que é uma mãe, que é uma esposa, por isso ela é compreendida como a santa das mulheres espancadas e traídas, num período em que nós lutamos contra a violência contra a mulher. O doutor Olavo Cardoso também lá em Crateús, o curioso é que como ele era médico, como ele recorria e atendia as mulheres, crianças, uma das formas de pagamento de promessa é colocar o nome das crianças, dos meninos de Olavo, porque dizem que se eu fizer uma promessa com o doutor, eu vou ter um parto tranquilo, não vou ter nenhum problema, nem meu filho, e eu coloco em homenagem. Então vocês vão encontrar Antônio Olavo, João Olavo, Joaquim Olavo, Francisco Olavo, vários. No do João das Pedras, são diversas as promessas, são desde inclusive a conseguir a compra da casa própria, a se curar de uma doença que aparentemente parecia impossível de ser recebida a cura. E são relatos primorosos. Quais as fontes de pesquisas que eu investiguei durante esses anos? Entrevistas com contemporâneos, com devotos, com opositores. Eu também queria ouvir aqueles que diziam: não, eu não concordo. Eram pessoas comuns, o povo é que criou aí essa devoção. E fotografias
desse processo da relação do devoto com esse santo milagreiro. Quem quiser adquirir seu livro, como é que faz, Michele? Mônica, pode ir na livraria Arte e Ciência, aqui da 13 de maio, no Benfica, aqui em Fortaleza. Em Sobral, pode adquirir pela livraria Pensar e no Shopping Sobral. E quem for de fora dessa região pode entrar em contato comigo. É só me procurar até pelo e-mail michelefmaia@hotmail.com, que eu envio pelo correio. Estou enviando vários para várias regiões do Brasil. Maravilha. Foi um grande prazer e muito obrigada, Michele, por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Eu que agradeço, Mônica. Obrigada. A seguir tem o livro Criador e Criatura, do diretor teatral cearense Emetério II, e um clipoema inspirado nos versos da vencedora do concurso Poetrix. É já já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.